E o jogador Everton Cebolinha deu uma entrevista que gerou bastante polêmica e a torcida do Flamengo ficou bastante revoltada com o que o jogador disse, envolvendo o time do Grêmio. E aí, nação, salvações rubro-negra, a gente aqui é Giovana CRF, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Bom, gente, vou aqui fazer mais um vídeo pra vocês de notícias, né? Ontem eu não consegui gravar devido a algumas coisas que eu tive que fazer, então não deu tempo. Mas hoje eu vou dar aqui as notícias pra vocês do Mengo. Antes de eu dar a notícia de tudo, eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no meu canal e me sigam no meu Instagram, Giovana CRF, pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece sobre o Flamengo. Bom, gente, bora começar dizendo que amanhã, né, tem Flamengo e Juventude pelo Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo em casa. Inclusive, amanhã eu tô no Maracanã, de setor norte, tá? Voltei pro meu setor preferido, setor norte, porque quem me acompanha bastante por aqui sabe que eu só vou de leste superior ou inferior. Mas agora eu vou de setor norte, graças a Deus. E jogo muito importante, né, pro Flamengo ainda mais pontuar, mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. No momento o Flamengo é o líder do campeonato, mas assim, tem que pontuar, gente, tem que pontuar. Em casa ainda, já falei, o Flamengo vai ter uma sequência de jogos em casa. E depois desse jogo contra o Juventude já é clássico dos milhões, sabe? A gente tá numa semana de clássico, então assim, é um jogo atrás do outro, daqui a pouco tem Libertadores também. Então assim, o Flamengo tem que pontuar hoje, no próximo jogo também e no próximo, que é uma sequência de maraca, gente, agora no Flamengo. Então assim, tem que pontuar, tá bom? Tem que fazer a pontuação, principalmente amanhã que é contra o Juventude, né? E o povo tava falando aí de entrar com o Pedro como titular. Gente, pelo amor de Deus, ó, deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês. O Pedro, gente, a lesão do Pedro foi muito grave. Foi muito grave, foi gravíssima. Sabe, foi uma lesão que realmente prejudicou muito o Pedro. Tanto que ele estava com previsão pra voltar só em julho. Sabe, era uma previsão de 10 meses fora de campo. E o Pedro voltou com 7. Então, assim, obviamente, mérito total do Pedro por ter voltado antes da previsão. Mas a gente não pode esquecer que a previsão dele foi séria, gente. A previsão do Pedro foi muito séria. Então, assim, não dá pra ficar usando o cara logo de cara, colocando assim ele pra jogar como titular nesses jogos, assim, ainda mais que o cara tem que correr muito. Vamos com calma, gente, porque se ele se machucar de novo, essa é a minha maior preocupação, do Pedro entrar e ele se machucar de novo, dele se esforçar muito e provavelmente no próximo jogo ele não conseguir jogar. Essa é a minha preocupação. Então, assim, bora usar o Pedro com calma em campo, porque quando a gente chegar no Mundial e a gente precisar do cara, a gente não vai ter. Então bora com calma. Bom, gente, como eu disse, amanhã eu tô no Maracanã, de setor norte, Flamengo e Juventude, 9h30 no Maracanã. Diretoria, como sempre, passando a mão, né, nos ingressos, R$100 setor norte, diretoria. Você tá de sacanagem com minha cara, né? Mas mesmo assim eu vou, porque aqui é torcedora raiz, né? É Flamengo. Mas, diretoria, por favor, baixa os ingressos dos jogos do Maracanã, por favor, cara. Eu tô pedindo por favor. De verdade, não é de hoje que a gente pede isso. É desde a diretoria passada, cara. Desde a gestão passada. Pelo amor de Deus, quando vocês vão entender que ingresso caro vocês afastam os torcedores do estádio. Pelo amor de Deus, gente. Tá, é público geral. Tem que ter suas coisas também. O negócio é sócio torcedor. Você vai pagar um sócio torcedor de R$300 por mês? Pelo amor de Deus, gente. A diretoria tem que pensar nisso tudo. Sócio torcedor, em público geral, em tudo. Bora falar da entrevista do Cebolinha, que eu sei que muitos de vocês querem saber. E o Cebolinha disse que já se passaram 5 anos desde a saída dele do Grêmio e o amor pelo clube continua o mesmo. E ele disse que desde que saiu do Grêmio, ele pensa em voltar. Olha a frase fortíssima que ele falou. Aí, só resumindo, ele falou: já se passaram 5 anos que eu saí do Grêmio e o amor e o carinho continuam o mesmo. Desde que eu saí do Grêmio, eu penso em voltar. Cara, olha a frase que o cara falou. Assim, tudo bem, a gente reconhece que realmente o Grêmio, pro Cebolinha, é um time bastante marcante pra ele, né? Mas assim, eu acho que, acima de tudo, você tem que ter respeito nas coisas que você fala e no clube que você tá. Sabe, eu acho isso um pouco de falta de respeito. Posso estar exagerando? Posso, mas eu acho isso um pouco de falta de respeito. Porque, pô, tu tá no Flamengo e tá falando ao mesmo tempo que tá pensando em voltar pro Grêmio? Pô, pelo amor de Deus, o que a torcida vai pensar? E a torcida do Flamengo reagiu com uma revolta, né? Não tiro mérito, obviamente, eu também fiquei muito revoltada. Tem que ter revolta mesmo, sabe? Eu acho que foi uma frase bastante assim, nossa. Mas eu não esperava que ele fosse falar isso, né? Mas falou, e a torcida do Flamengo, obviamente, ia reagir de uma forma não muito boa, né? E já era de se esperar. Então, se ele ficar recebendo crítica, ele não pode ficar bolado com isso, porque ele falou, vai ter que aguentar as críticas. Bom, gente, bora falar do jogo de amanhã, né? Que o assunto realmente é o jogo de amanhã. O Felipe Luiz deve entrar com um time misto, sabe? Não, eu acho que o Felipe Luiz não vai entrar com o time titular, porque o Felipe Luiz já tá pensando bastante no clássico que a gente vai ter contra o Vasco.
mas deve ser um time misto. Nos últimos 5 confrontos entre Flamengo e Juventude, o Flamengo venceu 3, empatou 1 e o Juventude venceu apenas 1, tá? Então, assim, é crucial, é muito importante que o Flamengo vença amanhã no Maracanã. Apesar do jogo também ser em casa, o Flamengo tem que vencer, né, gente? Ainda mais que jogar em casa, como eu disse. Então, assim, perder ponto em casa igual foi com o Internacional, não dá. E empatar no Maracanã de novo não dá, né, gente? Tem que ser os 3 pontinhos. Pô, jogo em casa, torcida apoiando e tal. Contra o Juventude tem que ser os 3 pontinhos. O Flamengo hoje realizou sua última preparação pro jogo de amanhã, todos treinando normalmente. Eu não sei se o Michael vai jogar amanhã, né, porque falaram que ele ainda tava sentindo dor. Como eu disse pra vocês, no jogo contra o Grêmio, o Michael, ele sentiu um pouco, né, o Felipe Luiz teve até que perguntar, pediu pro Gerson perguntar pro Michael se dava pra ele continuar jogando. O Michael disse que sim, mas assim, eu não sei se o Michael vai jogar amanhã, tá, ainda não tem informações. Mas, aparentemente, cara, dá pro Flamengo ganhar amanhã em casa tranquilamente, tá? Gente, flamenguista não tem paz. Deixa eu explicar aqui pra vocês. Eu tava terminando de editar esse vídeo agora. Eu só ia dar as informações do Flamengo e Juventude amanhã e do Everton Cebolinha. Aí o que me vem agora? Eu editando, vendo o Jornal Nacional, o que aparece? Bruno Henrique foi indicado pela Polícia Federal por conta de negócio de apostas. Cara, na moral, esse assunto tinha acabado. Vocês lembram, né, desse assunto? Que já tinha acabado. Esse assunto foi bastante comentado ano passado, mas o assunto tinha acabado, ninguém mais estava falando disso. Tanto que quando eu vi, eu falei, caraca, esse assunto voltou de novo, porque eu não lembrava. Vou explicar aqui pra vocês. A Polícia Federal indica Bruno Henrique mais 10 pessoas por fraude esportivas. Ou seja, o Bruno Henrique estava tomando cartões amarelos por conta de apostas, tá? Inclusive tem mensagens, tem prints de mensagens do Bruno Henrique, eu vou deixar aqui pra vocês na tela. E tudo isso também por conta do Flamengo e Ceará em 2023, tá? Que foi um jogo aí que eles viram como essa simulação de cartão amarelo. Cara, eu só tenho que dizer uma coisa, o flamenguista não tem paz, tá? Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês no comentário aqui desse vídeo, porque me pegou de surpresa. Esse assunto voltar de novo, me pegou de surpresa. Eu juro, eu tava terminando de editar o vídeo aqui agora pra poder postar pra vocês. Eu falo, nossa, finalmente vai ter um dia de notícia tranquila do Flamengo. Aí não, aí vem essa porcaria de novo. Obrigada, Bruno Henrique, obrigada. Cara, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí nos comentários sobre isso. E eu vou ficando por aqui, gente. Agora eu vou editar o vídeo, espero que não tenha mais nenhuma notícia, né, que prejudique o Flamengo. Mas é isso, gente. Beijo, saudações rubro-negras. Vai pra cima deles, Mengão.